Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Sou o Rian e você está no canal Autor e Consumador da Fé. Que Deus possa abençoar você neste dia ou nesta noite que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou ler mais uma porção da primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje eu vou ler no capítulo 1, a partir do versículo 18. E nós vamos hoje terminar o capítulo de número 1, para a glória de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o chamado e disciplina eclesiástica, que é o que nós vamos ler no texto de hoje. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, que diz assim: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, pelejes o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Meus irmãos, nós estamos no final do capítulo 1. Este texto é um texto muito lindo, como também outros textos que Paulo escreveu. No versículo de número 18, Paulo vai dar um mandamento a Timóteo. O mandamento, e perceba nesse texto, no versículo 18, que ele trata Timóteo com muito carinho, que Timóteo é para ele como um filho. Então ele diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Então esta carta é uma carta muito carinhosa de Paulo para o seu jovem pastor Timóteo. E o que Paulo vai dizer? Meu filho, eu te dou um mandamento. E este mandamento é que, segundo as profecias que houve acerca de ti, pelejes o bom combate. Paulo está dizendo: Timóteo, você deve pelejar o bom combate. Timóteo, você deve pelejar como um bom soldado de Jesus Cristo o combate. Timóteo, você deve pregar o evangelho. Timóteo, você deve combater os falsos erros e os falsos mestres. Você deve lutar como um soldado, Timóteo. E o que Paulo vai falar para validar e para animar Timóteo a lutar como soldado? Está no versículo 18. Este mandamento te dou segundo as profecias que houve acerca de ti. Ou seja, Timóteo havia recebido profecias de que ele estaria onde ele está. Timóteo tinha recebido profecias que ele seria um ministro de Deus, que ele seria um obreiro de Deus, que ele seria um pastor. Muitos intérpretes da Bíblia vão dizer que esta profecia é no momento em que ele foi ordenado ao ministério, quando os outros pastores que impuseram as mãos sobre ele disseram palavras para ele. Pode ser também. E outros vão dizer que essas profecias foram profetas que profetizaram a Timóteo. Então, o que Paulo usa para animar? Paulo diz: você precisa combater um bom combate. Por quê? Porque você recebeu profecias acerca disso. Você foi chamado, Timóteo. Quem te chamou, Timóteo, não foi homens. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus, Timóteo. Timóteo, Deus é que te chamou. Deus é que usou profetas que profetizaram para você. Então, por isso, você deve pelejar um bom combate. Então, eu deixo essa palavra para você também. Você deve pelejar um bom combate. Você deve ser um bom soldado de Jesus. Por quê? Porque quem te escolheu foi Deus. Como Deus escolheu Timóteo. Como Timóteo recebeu profecias. E isso indicava que Deus o tinha escolhido. Deus também escolheu você. Deus também te escolheu. Por isso, se somos escolhidos de Deus, você que é pastor, presbítero, você que é um líder de igreja, você que é um líder de jovem, meu querido, se Deus te escolheu, se Deus escolheu você, você deve pelejar um bom combate. O que nos anima na peleja, o que deve nos animar a pelejar, o que deve nos animar a ir à batalha por Cristo é o fato de que fomos escolhidos. Se você for escolhido, não pare de batalhar, não desista. E ele continua o texto, versículo 19. Então, o que ele diz no versículo 18? Peleje, Timóteo. Por quê? Porque você foi escolhido por Deus. Versículo 19. E conserve também a fé e uma boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Então Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, você precisa ter fé, e uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É você fazer o que é certo.
É você ter uma boa consciência, é você fazer aquilo que você sabe que é a coisa certa a se fazer. É muito bom nós termos uma boa consciência. É muito bom nós dormirmos com a nossa consciência tranquila e sabermos que todos os nossos atos durante o dia foram atos corretos. E se por algum acaso a gente fez algum ato que não é correto, que é um ato errado, a gente se arrepende, confessa e alcança a misericórdia. Mas é muito bom nós dormirmos com a consciência pura, com uma boa consciência. Então Paulo diz: Timóteo, tenha fé e tenha uma boa consciência. E ele dá um exemplo de pessoas que abandonaram a fé e abandonaram uma boa consciência. E essas pessoas naufragaram na fé. Quem são essas pessoas? Versículo 20. Entre essas, Himeneu e Alexandre. Ou seja, ele está dizendo, Himeneu e Alexandre abandonaram a fé, abandonaram a boa consciência e naufragaram na fé. Himeneu e Alexandre. Ele continua, versículo 20. Os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, Alexandre, ele aparece em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. E a Bíblia diz que ele causou muitos males para o apóstolo Paulo. E Himeneu aparece em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. E Paulo diz que Himeneu estava pregando que a ressurreição já havia acontecido. Então esses dois homens, eles abandonaram a fé, abandonaram a boa consciência e eles cometeram alguns erros. Primeiro, eles faziam sua vontade, não a vontade de Deus. Abandonaram uma boa consciência. Eles faziam más práticas e esses dois homens estavam pregando heresias, estavam pregando coisas heréticas. Então o que Paulo faz com esses dois homens? Paulo entrega esses dois homens a Satanás. Essa é uma linguagem muito dura na Bíblia. É uma linguagem muito pesada para nós, mas isso é a disciplina eclesiástica. Isso é a disciplina eclesiástica. É a expulsão da pessoa da comunhão da igreja. Isso que Paulo fez com Himeneu e Alexandre. Os excluiu da comunhão, os excluiu da igreja. Por quê? Porque eles eram mal. Então, essa é a disciplina eclesiástica bíblica, né? Por exemplo, se um membro ele comete um pecado muito grave e o pastor o aconselha, o pastor senta com ele, conversa, e ele não reconhece o seu erro, não se arrepende, e a igreja tenta conversar, ele quer continuar na prática do pecado, por exemplo, ele quer continuar na prática do adultério, ele vai ser excluído da igreja. Essa é a disciplina eclesiástica. E Paulo, ele usa esse termo, eu entreguei ele a Satanás. Ou seja, eu apliquei a disciplina eclesiástica e ele, infelizmente, agora está fora da comunhão da igreja. Mas para que Paulo faz isso? Para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, a disciplina eclesiástica não tem um aspecto vingativo, não tem um aspecto de raiva, mas sim um aspecto didático, de fazer a pessoa ser entregue a Satanás para que essa pessoa reconheça o seu erro e se arrependa. Esse é o propósito da disciplina eclesiástica. Então, quando um pastor, infelizmente, tem que chegar a essa decisão de excluir alguém do rol de membros de uma igreja, ele está fazendo isso para que essa pessoa volte à consciência, para que essa pessoa volte ao normal, ela veja que está nas mãos do diabo, veja a desgraça que é isso e ela venha se arrepender. Então, nesse versículo 20, nós aprendemos sobre a disciplina eclesiástica. Ou seja, quando Paulo vê que dois homens estão trazendo transtorno, expulsa esses dois homens da igreja para que eles aprendam a não blasfemar. Então, essa é a disciplina eclesiástica que na Bíblia normalmente tem o nome de entregar a Satanás. Ou seja, um membro, ele não quer se arrepender, ele é expulso da igreja para que ele se arrependa e volte ao Evangelho. Então terminamos o capítulo número 1 e creio que nós aprendemos bastante coisas nesse capítulo e que Deus venha abençoar a sua vida e vamos aí continuar no 2, no 3, até o Senhor Jesus permitir que a gente continue, tá? Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.